foi a... O que eu queria perguntar é o seguinte, qual hoje, considerando o mundo de hoje, qual está sendo, nos procedimentos atuais, a influência de São Tomás de Aquino, vamos dizer, nessa conjuntura atual? Qual seria hoje um grande recado que ele poderia estar dando? Essa aí é boa pergunta, né? Utilizá-lo. Então, vamos falar assim um pouco o que foi, depois talvez tentar dizer o que pode eventualmente ser, né? Então, Tomás de Aquino era, no seu tempo, né, e na época imediatamente posterior, né, digamos, no final do século XIII, depois que ele morre, né, no século XIV, né, ele era considerado como um mestre, um teólogo respeitável, né, tanto assim que eu até mencionei o fato de que os professores da Faculdade de Artes de Paris escreveram uma carta para a Ordem Dominicana pedindo, né, o corpo do falecido, né, e algumas obras que ele estaria escrevendo, né. Ele era alguém respeitável, né, as suas ideias são discutidas pelos seus sucessores, né, por exemplo, Duns Scott discute algumas ideias de Tomás de Aquino, Ockham também, né. Mas ele não era assim considerado uma espécie de mestre acima de qualquer suspeita, né? Só um minutinho. Entende? Ele só vira um mestre acima de qualquer suspeita dentro da Igreja Católica no século XIX, com o Papa Leão XIII, né? Então, no século XIX, né, depois do pontificado de Pio IX, né, a cotação intelectual da Igreja Católica estava muito próxima de zero ou abaixo de zero, né? O Papa Pio IX fazia questão de muito mais brigar com o mundo do que tentar algum tipo de aproximação, né? Leão XIII tinha uma perspectiva bem diferente, né? Ele procurou, de um certo modo, né, reconciliar a Igreja com a cultura, com o mundo profano e assim por diante, né? Abriu os arquivos do Vaticano para os historiadores estudarem, né? Tem uma famosa anedota, né, que foi um historiador protestante, o Pastor, né, que queria escrever uma história dos papas, né? E ele pediu uma entrevista para o Papa, para Leão XIII, e perguntou a ele: o que o senhor acha que eu devo dizer? E o Papa teria dito a eles: diga a verdade. Diga a verdade, cara. É isso que importa, né? Então, quando Leão XIII vê que a respeitabilidade intelectual da Igreja Católica estava muito ruim, então ele escreveu uma famosa encíclica, né, recomendando o estudo dos mestres cristãos, sobretudo de Tomás de Aquino. Ele achava que Tomás de Aquino era uma espécie de protótipo do intelectual cristão, né? Então, aí é nesse momento que Tomás de Aquino começa a virar, dentro da Igreja Católica, uma espécie de figura intocável, né? Isso acabou com o Concílio Vaticano II, né? Isso entrou inteiramente em colapso, né? E, atualmente, mesmo antes do Concílio Vaticano II, né, se estuda Tomás de Aquino muito mais do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, quais eram as suas ideias, o que ele pensou, como é que ele analisava os problemas, né? Assim como se estuda outros pensadores, né? Agora,
em que isso pode ter algum interesse para nós, né? Eu acho que, eu vou dizer uma coisa, no fundo, bem genérica e bem simples, né? Assim como qualquer grande filósofo, né? Na medida em que a gente o conhece melhor, né? Conhece as suas ideias, conhece a sua maneira de pensar, né? Conhece a maneira como ele analisou certos problemas do seu mundo, né? Aquilo acaba se tornando uma espécie de instrumental para a gente pensar também, né? Mas isso supõe que a gente invista realmente no estudo, né? Sei lá, ou de Platão, ou de Aristóteles, ou de Tomás, ou de Descartes, ou de Kant, né? Quer dizer, um grande pensador é sempre quando você entra realmente por dentro do seu pensamento, né? Aquilo acaba se tornando um mecanismo, um instrumento para você também, sei lá, analisar os problemas do seu mundo, da sua vida, assim por diante, né? É mais ou menos, digamos assim, comparativamente se a gente pudesse comparar com a música, né? É claro que Bach não é a música, né? Nem o Chico Buarque é a música, mas ouvir Bach ou ouvir o Chico Buarque nos mostra um pouco o que é música, né? Educa o nosso ouvido, né? Então, é a mesma coisa com os grandes pensadores, né? Ninguém vai dizer que a filosofia se reduz a Aristóteles, ou a Platão, ou a Tomás, ou a Descartes, mas estudar um grande filósofo, né? Estudá-lo aprofundadamente, né? Acaba educando a nossa inteligência, a nossa maneira de ver as coisas, né? A nossa maneira de nos situar na vida, né? Assim por diante, né? Você ia fazer uma pergunta? Quando o senhor falou das virtudes teológicas ou morais, eu me surpreendi de não ver aqui a questão do trabalho. Ele encara o trabalho como a gênese do trabalho, uma maldição, aquela expulsão da Eva do paraíso, Deus dizendo vai ganhar o pão com o suor do seu rosto, então o trabalho é amaldiçoado. E nessa fase da filosofia cristã, como é visto o trabalho? O trabalho é associado de riqueza ou ele é, nesse momento, considerado uma virtude e um meio para o próprio enriquecimento? Visto que até então, aliás, em grande parte da história, trabalho e riqueza são completamente desconexos. O trabalho, inclusive braçal, não é considerado maldito quando os nobres têm a riqueza e o poder. E que até hoje a gente tem um pouco isso de pessoas buscarem uma riqueza meio mágica que deixa o trabalho um pouco de lado. Como para Tomás de Aquino, como ele vê o trabalho? Boa pergunta, né? Porque vamos dizer assim, para eu começar, não vê. Não vê. Então, se você pode procurar na Suma de Teologia inteira, né? Praticamente não há nada sobre o trabalho. Mas isso em parte, ou pelo menos, digamos, em parte, pelo menos, pelas razões que você estava dando, entende? Quer dizer, na estrutura econômica produtiva do século XIII, né, que está aí nos pródromos, muito pródromos mesmo de um certo capitalismo comercial, né, o trabalho não é ainda um problema, né? O trabalho se torna uma realidade identificável, né, com o sistema capitalista, né, de produção, né? É só nesse momento que o trabalho vai ser tematizado, né, se torna um tema, né?
digamos, que chama atenção e que precisa ser analisado. Uma das raras passagens, né, onde Tomás fala do trabalho é quando ele fala das ordens religiosas, né? E aí é ao contrário do que você estava dizendo, né? Quer dizer, o trabalho era considerado como alguma coisa que fazia parte da vida, por exemplo, dos monges, né? O lema dos monges, que os beneditinos, se você for lá no mosteiro, na Basílica de São Bento, do mosteiro de São Bento, no centro da cidade, tem uma coluna lá que está escrito lá, ora et labora, né? Quer dizer, reza e trabalha. E trabalhar aí era pegar na picareta mesmo, né? Pegar no cabo da enxada, né? Depois teve um outro monge que inventou que copiar manuscrito também era trabalho, né? O Cassiodoro, né? Que é um monge já do século, acho que 9 por aí, né? Cassiodoro que diz que também o monge, em vez de trabalhar na terra, podia copiar manuscritos, né? Então, quando Tomás vai tratar das ordens religiosas, ele pergunta se era possível criar uma ordem religiosa para estudar e não para trabalhar manualmente, né? Que o trabalho era considerado como alguma coisa que fazia parte da vida de um religioso, né? Professor, não no sentido que os protestantes divulgaram que o trabalho dignifica o homem, era no sentido de que, porque essa coisa do trabalho dignificante só veio sim, então, mas isso está ligado justamente, digamos, a um momento em que aí você já tem um sistema de produção capitalista mais instalado, né? Então, para você ter um... Era diferente, na época desses monges não existia ainda... Não. Então, o trabalho não é, sei lá, digamos, ele é alguma coisa assim, digamos, como... vou exagerar um pouco, assim, por exemplo, um provérbio que havia, né? Por exemplo, a ociosidade é a mãe de todos os vícios, né? Você fica à toa, começa a dar minhoca na cabeça, né? Então, uma maneira de não dar minhoca na cabeça é trabalhar, né? E também faz bem para a saúde, cultiva a terra, né? Ajuda a subsistência da abadia, né? Ensina os camponeses como trabalhar a terra, né? Mas não digamos, não é essa concepção do trabalho como uma força produtiva que faz parte da sociedade, da vida humana, né? E muito menos ainda direito ao trabalho. Isso absolutamente não existe, né? Para, sei lá, assim, fazer uma alusão ao que você estava dizendo, né? Tem uma lista tradicional que vem lá de um pai da igreja, um pouco posterior a Santo Agostinho, que é São Gregório Magno, né? Que é o codificador do canto gregoriano, né? Então, Gregório Magno fez uma lista dos grandes pecados, né, que a gente conhece até hoje como os pecados capitais, né? O orgulho, a inveja, a raiva, né, a avareza, a gula, né? E não tinha preguiça. Não. Isso não fazia parte. No lugar da preguiça tinha a aridez espiritual, a famosa assédia. Né? O sujeito é uma espécie de fossa espiritual, né? O cara que acha esse negócio de rezar, isso é um saco, né? E a missa, né? Nem pensar, né? O que estava no lugar da preguiça era a assédia, né? Quem teria colocado no lugar da assédia a preguiça foi Calvino. Veio um pouco confirmar o que você estava dizendo, né? Entende? Nesse momento você tem uma mudança de mentalidade, né? A tal ponto que lá na lista dos pecados capitais você tira um pecado lá que... Mas esse negócio de assédio, isso de aridez, esse negócio de místico, né? Isso não tem nada a ver com nós outros, pobres mortais, né?
tira esse troço aí e bota preguiça, ué. Entendeu? Aí tem outra coisa também que eu percebi que o senhor falou que o texto é árido, que se a gente quiser ler tem que ter uma preparação e tal. Assim, eu fiquei pensando que talvez ele foi o primeiro que sistematizou esse... Né? Antes teve o Santo Agostinho que escreveu, mas o que sistematizou isso como primeira parte, segunda parte, que fez o resumo foi ele, não foi? Não, quer dizer, você tem sumas de teologia, para ficar nesse tipo de obra, né? Assim, olha, os grandes tipos de obras aí dos medievais, né, são ou comentários, né? Então, uma grande parte das obras produzidas pelos medievais são comentários de outros textos já existentes, né? São debates, né? Que já tinha um nome técnico de disputas, né? Então, são discussões, né? E as sumas, né? Isso são diferentes tipos de textos. Agora, cada um desses textos tem uma escritura muito própria, entende? Então, se você não se preparar para abordar esse tipo de texto, você não vai, inclusive, entender como é que o texto está organizado, entende? Porque, no caso, eles são a maneira... É mais barroca, no caso. Não é uma coisa objetiva, talvez um pouco assim. Não, por exemplo, o texto de Santo Agostinho, eu acho que tem, em relação a esse tipo de textos medievais, ele tem pelo menos duas diferenças, né? Primeiro, ele é mais próximo de um tipo de texto como nós conhecemos hoje, porque é um texto discursivo, né? Quer dizer, é um texto que vai indo, né? Se pega as Confissões de Santo Agostinho, né? É um texto narrativo, discursivo, né? Mesmo quando ele está falando de assuntos altamente complicados, sei lá, como o tempo, outras coisas do gênero, né? Ele está expondo, né? Um texto expositivo, né? E é um texto que tem mais recursos retóricos do que esses textos medievais, né? Santo Agostinho adora, por exemplo, sei lá, fazer paradoxos, né? Ou escrever uma bela frase que tem um certo balanceamento, né? Então, isso é muito raro nesse tipo de texto. São textos realmente meio despojados do ponto de vista literário, né? É um texto em que está mais, se visa muito mais a argumentação conceitual do que a beleza literária, entende? E assim, para dar exemplo de uma maneira como é organizada desses textos, por exemplo, esses textos de debates, vamos exemplificar aqui com a Suma, né? Cada uma das partes da Suma, tem as três partes, é dividida em questões, né? Quer dizer, problemas que são... E cada questão é dividida em microproblemas que são artigos. Né? Hein? Sim. E os artigos têm uma estrutura dialética. Tá? Ele começa apresentando, tem uma pergunta, né? E depois um tipo de resposta, um tipo de resposta contrário àquele primeiro, e depois uma espécie de resposta do autor. Então, se você não tiver em conta isso, você vai dizer, puxa, mas esse cara é meio pirado, porque ele disse uma coisa e depois diz outra, né? É como se você fizesse uma pergunta, sei lá, logo no começo da Suma, o Tomás começa perguntando, Deus existe? E ele dá os argumentos que dizem que não, depois os argumentos que dizem que sim, e depois ele dá a resposta dele. É um texto que reproduz uma espécie de estrutura da discussão, né?
Diante de uma pergunta, ou de muitas perguntas, uns dizem que sim, outros dizem que não, né? Então eu tenho que levar em conta as duas opiniões e dar a minha resposta. Então é um texto que dá a resposta. Sim, ele dá a resposta dele, mas depois de passar pelas opiniões, né? Então tem uma estruturação que é própria dele. Gente, olha, estão me dizendo lá que o tempo está esgotado. Muito obrigado, hein?